Empurrei a caneta esferográfica azul bic na direção dela. O som do plástico raspando na madeira da mesa do cartório ecoou na sala silenciosa como uma sentença final. Letícia pegou a caneta com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Aquele sorriso de quem acha que acabou de ganhar na loteria. Ela assinou o papel do divórcio com pressa. 3 movimentos rápidos da mão, nem leu direito. A aliança de ouro que eu dei no casamento tilintou contra a madeira quando ela apoiou a mão. Foi nesse exato momento que meu celular vibrou no bolso. Peguei o aparelho. Uma notificação do Bradesco. Transferência recebida. 7 dígitos antes da vírgula. Dei um sorriso largo, quase uma risada. Letícia me olhou com aquela cara de nojo que ela fazia tão bem. Tá rindo do quê, Ricardo? Finalmente aceitou que acabou? Guardei o celular. Olhei nos olhos dela. Aqueles olhos castanhos que um dia eu achei bonitos, agora só me lembravam de cada palavra venenosa que saiu daquela boca nos últimos 3 meses. Acabou faz tempo, Letícia. Eu só estava esperando esse momento aqui. Ela bufou. Pegou a bolsa Arezzo falsificada que ela achava que eu não sabia que era falsa e saiu batendo o salto no chão de granito. A tabeliã me entregou a via autenticada com um olhar de pena. Coitada. Ela achava que eu era mais um homem sendo esmagado pelo sistema. Se ela soubesse, se você não aceita deslealdade e acredita que o mundo dá voltas, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade. Tudo começou 4 meses atrás. Era uma terça-feira chuvosa de março. Aquela chuva de verão que cai de repente e alaga a cidade inteira em 20 minutos. Eu estava voltando de uma avaliação em Barueri, um apartamento que uma família queria vender às pressas, porque o pai tinha perdido o emprego. 32 anos trabalhando na mesma empresa, demitido por e-mail. O Brasil é cruel assim. Eu tinha acabado de mandar o laudo quando recebi a ligação da minha mãe. Ricardo, meu filho. A voz dela estava quebrada. Eu soube na hora. Meu pai tinha morrido. Infarto fulminante enquanto consertava a cerca da propriedade em Ibiúna. 73 anos, forte como um touro, e o coração simplesmente parou. A ambulância demorou 40 minutos para chegar na zona rural. Quando chegou, já era tarde. Eu dirigi até Ibiúna naquela chuva toda. O Gol 2015 derrapando na estrada de terra, o limpador de para-brisa não dava conta da água. Letícia nem ofereceu para ir comigo. Ela estava no quarto assistindo Netflix, comendo chocolate Lacta. Quando eu disse que meu pai tinha morrido, ela pausou a série, me olhou por cima do celular e disse: "Que pena. Mas você vai conseguir resolver tudo sozinho, né? Tô no meio do episódio." Eu deveria ter terminado ali. Mas a gente se engana, se convence que é um momento ruim, que ela tá estressada, que as pessoas reagem de formas diferentes ao luto. Mentiras que a gente conta para si mesmo. O velório foi pequeno. Meu pai era um homem simples. Trabalhou a vida inteira como caseiro, depois comprou um pedaço de terra em Ibiúna e passou os últimos 20 anos cultivando verduras e criando galinhas. Ele era daquele tipo de homem que acordava às 5 da manhã todo dia, tomava café preto sem açúcar e achava que ar-condicionado era frescura, mãos grossas de calos, cheiro de terra e suor honesto. Letícia foi ao velório porque eu implorei. Ela passou o tempo todo no celular, de salto alto num velório de zona rural, reclamando do calor. Quando a mãe do seu João, vizinho do meu pai, veio dar os pêsames e me abraçou chorando, Letícia revirou os olhos. No dia seguinte tinha a leitura do testamento no escritório do Dr. Meirelles, um advogado de Sorocaba que meu pai conhecia há décadas. Escritório simples, cheiro de papel velho e café requentado. Eu, minha mãe, minha irmã Fernanda e Letícia sentamos nas cadeiras de couro rachado enquanto o Dr. Meirelles ajeitava os óculos. Seu pai era um homem previdente, Ricardo, ele começou. Deixou tudo documentado. Para minha mãe ficava a casa onde ela morava quitada e uma pequena poupança no Banco do Brasil. Para minha irmã, algumas joias da família e um carro Fiat Uno 2010 que ainda funcionava bem. E para mim, para o filho Ricardo, deixo a propriedade rural localizada no quilômetro 47 da Estrada Municipal de Ibiúna, totalizando 30 mil metros quadrados, e o conteúdo da Caixa de Segurança número 347 da agência do Itaú em Sorocaba,
conforme chave anexa. Letícia se animou. Propriedade rural. Ela já estava fazendo contas na cabeça. Talvez desse para vender e comprar aquele apartamento no Morumbi que ela vivia babando no Instagram. Tem mais uma coisa, Dr. Meirelles continuou. Seu pai deixou um envelope lacrado para ser entregue apenas a você, Ricardo. Disse que você saberia o que fazer. Peguei o envelope pardo. Pesado. Senti algo volumoso dentro. Fomos visitar a propriedade na sexta-feira. Eu, Letícia e um corretor que ela insistiu em levar, um tal de Wanderson, que usava gel demais no cabelo e tinha aquele sorriso falso de vendedor. A estrada de terra estava seca, o Gol levantava poeira. Quando chegamos, Letícia desceu do carro e o que ela viu fez o sorriso sumir do rosto dela como mágica. Era um terreno enorme, é verdade, mas estava completamente abandonado. Mato alto, quase na cintura. Uma casinha de madeira caindo aos pedaços no canto. E espalhados por todo o terreno, empilhados sem ordem, havia ferro velho. Chapas de metal enferrujadas, carcaças de carros antigos, tambores vazios, uma caçamba velha de caminhão. Meu pai tinha o costume de recolher sucata para vender, mas nos últimos anos, com a idade avançada, tinha parado de levar o material para o ferro velho e só acumulou tudo ali. Que merda é essa? Letícia quase gritou. Seu pai era acumulador? Isso aqui é um lixão. O corretor Wanderson caminhou pelo terreno, desviando das poças de água da chuva anterior, chutando latas vazias. Ele voltou balançando a cabeça. Olha, Ricardo, vou ser sincero com você. Esse terreno aqui não vale nada. Tá longe de tudo, sem asfalto, sem água encanada, sem luz elétrica decente. E para piorar, vai custar uma fortuna para limpar tudo isso aqui. Deve ter umas 20 toneladas de sucata. Você vai ter que contratar caminhão, mão de obra, pagar taxa no aterro. Fácil uns 20, 30 mil reais só para deixar limpo. E depois disso, na sorte, você vende por uns 150 mil. No prejuízo total. Letícia estava com as mãos na cabeça. Literalmente. Ela tinha colocado as duas mãos na cabeça e estava andando em círculos. Eu não acredito. Eu não acredito. Seu pai morreu como viveu, Ricardo. Deixando lixo pra gente limpar. A gente podia estar comprando um apartamento bonito. E em vez disso, vai ter que gastar dinheiro para limpar a merda que ele deixou. Algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva. Foi algo frio. Como se uma porta tivesse se fechado e nunca mais fosse abrir. Cuidado com o que você fala do meu pai. Ou o quê? Ela veio para cima de mim, dedo na minha cara. Você vai me bater? Seu pai era um acumulador, Ricardo. Um velho teimoso que ficava guardando lixo. E você puxou a ele sempre defendendo essas merdas. Wanderson tentou acalmar. Pessoal, vamos com calma. Sabe de uma coisa? Letícia pegou a bolsa. Você fica com esse lixo, eu vou para casa e quando você voltar, a gente precisa ter uma conversa séria sobre o nosso casamento. Porque eu não casei para viver ralando por causa de herança podre. Ela foi embora de Uber. Gastou 120 reais da corrida do meu cartão de crédito. Fiquei ali sozinho. O corretor foi embora logo depois, me deu o cartão dele por educação, mas eu vi nos olhos dele que ele tinha pena de mim. Sentei no capô do Gol e olhei para aquele terreno. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Passarinhos cantavam no eucalipto que meu pai tinha plantado há 20 anos. Foi aí que eu lembrei do envelope. Abri ali mesmo, sentado no capô quente do carro. Dentro tinha 3 coisas. Primeiro, a chave da caixa de segurança. Segundo, uma carta escrita à mão na letra trêmula do meu pai. E terceiro, 3 folhas grampeadas com plantas e documentos da prefeitura. A carta dizia: Meu filho, se você está lendo isso, é porque eu já fui. Não fica triste. Vivi tudo o que tinha que viver. Eu sei que sua mãe e sua irmã vão ficar bem, mas eu sempre me preocupei com você. Você sempre foi bom demais, confiava demais nas pessoas. Eu nunca gostei daquela menina que você casou. Ela tem olho de cobra. Não fala mal dos mortos, mas fala mal de pobre, e isso é pior. Por isso eu deixei o terreno para você. Mas não é o terreno que importa, filho. É o que tem embaixo dele, e é o que tem na caixa do banco. Eu trabalhei 50 anos guardando. Nunca gastei com bobeira. Tudo que eu juntei é seu. Use direito. Honre seu velho. E se aquela mulher não souber te dar valor,
Você acha uma que saiba. Te amo. Pai. Minhas mãos estavam tremendo quando eu terminei de ler. Limpei os olhos com as costas da mão. Abri as folhas grampeadas. Era um estudo de viabilidade urbana da prefeitura de Ibiúna, datado de 3 meses atrás. E quando eu li, meu coração quase parou. O terreno do meu pai estava exatamente no eixo de expansão do novo plano diretor da cidade. A prefeitura tinha aprovado a construção de um complexo comercial na região, um projeto de revitalização que incluía um hipermercado atacadão, lojas populares e um posto de gasolina. E pela planta, o terreno do meu pai estava literalmente no meio do traçado. Mais que isso, estava na esquina principal, o ponto de maior valorização. Eu sou perito avaliador. Eu faço isso todo dia. Eu sei quanto vale um terreno comercial em zona de expansão. E aquele terreno, naquela localização exata, com aquele zoneamento novo, valia no mínimo 2,5 milhões. Talvez 3, se eu negociasse direito. Meu pai sabia. Ele tinha ido na prefeitura, tinha conversado com gente, tinha pesquisado, e não contou para ninguém. Só deixou para mim. Porque ele sabia que eu ia entender, que eu ia saber o que fazer. Voltei para São Paulo dirigindo no automático. Minha cabeça estava a 1000. Eu tinha 2 opções: contar para Letícia e aguentar ela gastar tudo em bobagem e humilhar minha família no processo. Ou, quando cheguei em casa, era quase meia-noite. Letícia estava na sala com 2 amigas dela, a Jéssica e a Bruna. Garrafas de vinho branco saltam vazias na mesinha. Elas estavam rindo alto, falando mal de todo mundo. Quando eu entrei, elas ficaram em silêncio. E aí? Letícia perguntou. Já decidiu o que vai fazer com o lixão? Ainda não. Preciso pensar. Pois pensa rápido, porque enquanto você está perdendo tempo com sucata, a gente podia estar investindo em coisa que presta. Jéssica, uma loira oxigenada que trabalhava como vendedora numa loja de roupas no shopping, deu risada. Imagina, Lê. O sogro do Ricardo era daqueles velho mão de vaca, né? Guardava tudo, não gastava com nada. Aposto que nem tinha R$1 no banco. Pior, Letícia respondeu enchendo a taça. Deixou foi dívida. O terreno deve estar com o IPTU atrasado. Elas riram. Fui pro quarto. Tirei o envelope da mochila e escondi no fundo do armário, dentro de uma caixa de sapato da Nike, onde eu guardava documentos antigos. Na segunda-feira, eu iria no Itaú de Sorocaba. Mas antes disso, eu precisava fazer uma coisa. No sábado de manhã, enquanto Letícia dormia até tarde, como sempre, eu fui até um escritório de advocacia no Tatuapé. Dr. Henrique Magalhães, um advogado especializado em direito de família que eu conhecia de uma avaliação que fiz para ele anos atrás. Expliquei a situação. Ele ouviu tudo, os dedos entrelaçados, aquela cara de advogado pensando: Ricardo, deixa eu ver se eu entendi. Você herdou um bem que vale muito dinheiro, mas sua esposa não sabe do valor real. E você quer se divorciar antes que ela descubra. Isso. E ela foi desrespeitosa com a memória do seu pai. Muito. Ele suspirou. Olha, legalmente, tudo que você herdar é seu. Herança não entra em partilha de bens do casamento, mesmo em regime de comunhão parcial. Mas, ele fez uma pausa. Se ela descobrir o valor antes do divórcio ser finalizado, ela pode tentar argumentar que você usou má-fé, que escondeu informações. É difícil de provar, mas pode atrasar tudo e causar dor de cabeça. E se ela abrir mão da herança por vontade própria? Ele sorriu. Aí é outra história. Se ela assinar um documento formal abrindo mão de qualquer direito sobre os bens herdados por você, alegando que considera os bens sem valor, isso é irrevogável. Ela não pode voltar atrás depois. Perfeito. Prepara o documento. Você tem certeza que quer fazer isso? Olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, a Radial Leste estava congestionada, aquele trânsito de São Paulo que não acaba nunca. Uma mulher brigava com o marido dentro de um Fiat Palio branco no sinal. Pensei em tudo que Letícia tinha dito. Sobre meu pai. Sobre mim. Tenho. Na segunda-feira, peguei o carro e fui até Sorocaba. A agência do Itaú ficava no centro, um prédio antigo com aquele cheiro de banco, de ar-condicionado gelado e café. Mostrei a chave e os documentos. A gerente, uma senhora de uns 50 anos de óculos de grau, me levou até a sala de cofres. Essa caixa está aqui desde 1987, ela disse.
Seu pai era cliente antigo do banco. Quando ela abriu a caixa, eu precisei sentar. Dentro havia maços e maços de dinheiro velho. Notas de cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, todas aquelas moedas que o Brasil teve e que não valem mais nada. Mas embaixo do dinheiro velho havia 3 coisas que valiam. Um envelope com ações ao portador da Petrobras, compradas em 1995. Um maço de títulos de capitalização antigos e uma caderneta de poupança do Banco do Brasil, de 1988, com depósitos regulares durante 30 anos. Eu sabia o que aquilo significava. Meu pai tinha guardado a vida inteira, cada centavo, e com os juros compostos, com a valorização das ações, com os prêmios dos títulos de capitalização que nunca foram resgatados, a gerente do banco me ajudou a fazer o cálculo e regularizar tudo. Demorou 3 semanas de burocracia, de ir em cartórios, de atualizar documentos, de resgatar títulos antigos. No final, depois de impostos e taxas, o valor líquido que caiu na minha conta foi de R$ 1.943.000, quase 2 milhões. Isso sem contar o terreno. Durante essas 3 semanas, Letícia estava cada vez mais insuportável. Ela tinha começado a sair mais, voltar tarde, maquiagem borrada, hálito de cerveja. Eu não disse nada, só observei. Uma noite ela chegou em casa às 2 da manhã. Eu estava na sala, no escuro, tomando um copo de água. Ela entrou pela porta fazendo barulho, tropeçou no tapete, riu sozinha. Você tá acordado? Tô. Ela sentou do meu lado no sofá, cheiro de Skol e cigarro. Ricardo, a gente precisa conversar sério. Sobre? Sobre o nosso casamento. Ela suspirou. Eu não tô feliz. Você não tá feliz. A gente só tá junto por inércia. E o que você sugere? Divórcio, mas um divórcio de boa, sabe? Sem briga. A gente divide o apartamento, o carro e cada um segue sua vida. E a herança do meu pai? Ela deu risada. Uma risada alta, quase histérica. A herança? Ricardo, aquilo ali é um problema, não uma herança. É um terreno cheio de lixo que vai custar uma fortuna para limpar. Eu não quero nada daquilo. Eu abro mão. Você fica com o lixão do seu pai, eu fico com o apartamento e o Corolla. Justo, né? Justo. Ela achava que estava me passando a perna. Precisa estar no papel, eu disse. Você abrindo mão da herança. Sem problema. Quanto antes, melhor. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria explodido ali mesmo ou esperado? Me conta nos comentários. Na semana seguinte, marcamos com o Dr. Henrique. Letícia levou uma advogada também. Uma tal de doutora Patrícia, que cobrava R$ 200 a hora e passava metade do tempo no Instagram. A reunião foi rápida. Dr. Henrique colocou os documentos na mesa. Acordo de divórcio, partilha de bens e o documento específico de renúncia à herança. Letícia, você está abrindo mão de qualquer direito sobre os bens herdados por Ricardo, de seu falecido pai, senhor Antônio da Silva, incluindo, mas não se limitando ao terreno rural localizado em Ibiúna e ao conteúdo da Caixa de Segurança. Você declara que considera esses bens sem valor comercial significativo e que renuncia voluntariamente a qualquer reivindicação futura. Está ciente disso? Letícia nem leu direito. Ela assinou tudo, uma página atrás da outra. A doutora Patrícia também não prestou atenção. Estava mais interessada em mandar mensagem no celular. Ótimo, Letícia disse. E o apartamento fica no meu nome, certo? O apartamento que ainda tem 230 mil de financiamento? Dr. Henrique perguntou. Sim, fica no seu nome. Ricardo vai transferir a parte dele. E o Corolla 2018 também. Que ainda tem 3 anos de parcela, eu acrescentei. Letícia deu de ombros. Melhor que ficar com sucata. Ela assinou. Saímos do escritório. Ela estava radiante. Olha, Ricardo, sem ressentimentos, tá? Você é um cara legal, mas a gente não era compatível. Espero que você fique bem. E boa sorte com o terreno do seu pai. Boa sorte. Ela me desejou boa sorte. 2 semanas depois, o processo de divórcio estava correndo. Eu tinha transferido o apartamento e o carro para ela. Assumi as dívidas pequenas do casal, uns 12 mil no cartão de crédito dela. Ela estava morando com as amigas enquanto esperava a documentação ficar pronta. Foi nesse meio tempo que a construtora me ligou.
Eu tinha mandado um e-mail para 3 construtoras grandes de São Paulo, informando que eu tinha um terreno comercial em área de expansão em Ibiúna e perguntando se havia interesse. 2 ignoraram. Uma me ligou de volta. Era a construtora Barros Filhos, uma empresa média mais sólida, que fazia hipermercados e shopping centers no interior. O engenheiro responsável, um cara chamado Leonardo, foi até Ibiúna comigo no sábado. Ele andou pelo terreno com um GPS profissional, mediu tudo, conferiu na planta da prefeitura. Ricardo, esse terreno aqui vale ouro. Literalmente. A gente está com um projeto aprovado para o Atacadão ali do lado, e o seu terreno é a esquina perfeita para o acesso principal. Sem ele, o projeto perde 40% da eficiência de fluxo. Quanto? Quanto você quer? 3.200.000, ele assobiou. É um valor alto. É um terreno estratégico. Sem ele, vocês têm um projeto incompleto. Ele ligou para o chefe dele. Conversaram 15 minutos. Quando desligou, ele estendeu a mão. 3 milhões. É o máximo que eu posso aprovar. Metade agora, metade na escritura. Apertei a mão dele. No dia que o primeiro pagamento caiu, 1.500.000, eu estava no cartório finalizando o divórcio. Foi exatamente naquele momento que te contei no começo. A caneta azul, o sorriso dela e a notificação do banco. Saí do cartório um homem livre e milionário. Letícia saiu achando que tinha me dado um golpe. Durante uma semana eu não falei com ninguém. Peguei uns dias de folga no trabalho, fui pra praia, fiquei num hotel simples em Ubatuba. Precisava processar tudo. Sentado na areia, vendo o mar, eu pensei no meu pai, nas mãos calejadas dele, no jeito que ele acordava cedo, na paciência que ele tinha para plantar, para colher, para guardar centavo por centavo. Ele sabia que ia morrer. Talvez pressentisse. E usou os últimos meses de vida preparando tudo para mim, pesquisando na prefeitura, organizando os documentos, escrevendo aquela carta. Chorei ali, sozinho na praia. Pela primeira vez desde o velório, eu chorei. Não de tristeza, de gratidão. Quando voltei para São Paulo, comecei a organizar minha nova vida. Primeiro, paguei todas as dívidas que tinha ficado. 12.000 no cartão, 17.000 de um empréstimo que fiz anos atrás para comprar o Gol. Quitei tudo. Depois dei 50.000 para minha mãe. Ela chorou quando viu o dinheiro. Disse que não precisava. Eu disse que o pai tinha deixado para a família inteira, não só para mim. Comprei um apartamento pequeno, mas novo na Vila Mariana. 2 quartos, vaga na garagem perto do metrô. Quitado. Escritura no meu nome. A sensação de não dever nada para banco, de dormir sabendo que aquele teto é seu de verdade, não tem preço. E foi quando eu estava me mudando, carregando caixas, que meu celular tocou. Número desconhecido. Ricardo? É a Jéssica, amiga da Letícia, a loira oxigenada que estava lá aquela noite. Oi, Jéssica. Olha, eu tô ligando porque eu acho que você precisa saber de uma coisa. Ela estava nervosa. A Letícia tá surtando. Ela descobriu do terreno. Meu coração acelerou, mas eu mantive a voz calma. Descobriu o quê? Que o terreno foi vendido. Que vale milhões. Que você é milionário e não contou para ela. E como ela descobriu? Pela internet. Saiu uma matéria no site da prefeitura de Ibiúna sobre o projeto novo do Atacadão. Tinha uma foto do terreno com a placa de vendido. Uma amiga dela que mora em Sorocaba viu e mandou para ela. Eu sorri. E ela tá pirando. Já foi em 3 advogados tentando anular o divórcio. Tá dizendo que você escondeu informação, que foi de má fé. Os advogados estão rindo na cara dela porque ela assinou abrindo mão da herança voluntariamente. Mas ela tá obcecada. Tá falando que vai te processar, que vai... Jéssica, por que você tá me contando isso? Silêncio. Depois, baixinho. Porque eu vi como ela tratava você e como ela falava mal do seu pai. E eu achei errado. Eu sei que você não merecia aquilo. Obrigado por me avisar. Só, cuidado, Ricardo. Ela tá com muita raiva. Desliguei. Não senti medo. Senti algo parecido com justiça. 2 dias depois, Letícia apareceu no meu novo apartamento. Não sei como ela descobriu o endereço. Tocou a campainha insistentemente, gritando do lado de fora.
Ricardo, abre essa porta. A gente precisa conversar. Abri. Ela entrou como um furacão. Olhou ao redor. Apartamento novo, cheiro de tinta fresca, móveis bonitos que eu tinha comprado em liquidação no Magazine Luiza. Então é verdade, ela disse. Você é rico. E me escondeu. Eu não escondi nada, você nunca perguntou. Nunca perguntei. Nunca perguntei. Ricardo, você me enganou. Você deixou eu assinar aquele papel sabendo que o terreno valia milhões. Eu deixei você assinar exatamente o que você quis assinar. Você disse com as suas próprias palavras que o terreno do meu pai era lixo, que não valia nada, que você queria distância daquilo, e eu te dei exatamente o que você pediu. Mas você sabia, você sempre soube. Sabia, Letícia, eu sou perito avaliador de imóveis. É minha profissão saber o valor das coisas. O erro foi seu, de achar que meu pai era burro, de achar que eu era burro, de achar que dá para desprezar as pessoas e não ter consequências. Ela começou a chorar. Aquele choro dramático dela, que eu já conhecia. O choro que ela usava quando queria me manipular. Ricardo, por favor, a gente pode voltar. Eu cometi um erro. Mas a gente teve anos bons juntos. Você não pode simplesmente... Não teve anos bons, Letícia. Teve anos convenientes. Para você. Eu trabalhava, pagava as contas e você reclamava que não era o suficiente. Meu pai morreu e você riu. Chamou ele de acumulador, disse que ele deixou lixo. Você humilhou a memória dele. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que ele valia dinheiro? Então só vale a pena respeitar os mortos se eles deixam herança grande? É isso? Ela ficou em silêncio. Depois, a máscara caiu de vez. Filho da puta! Você me enganou. Você sabia o tempo todo e me fez de idiota. Eu não fiz você de idiota, você já era. Ela pegou um porta-retrato da estante e jogou na parede. Vidro explodindo. Eu não me mexi. Pode sair, Letícia. O apartamento é meu. O divórcio foi homologado. Você não tem mais nada a ver comigo. Eu vou te processar. Eu vou provar que você agiu de má fé. Vai na fé. Leva o documento que você assinou. Lê aquela parte onde você mesma escreveu de próprio punho que considerava os bens sem nenhum valor comercial relevante. Lê bem lido. E depois pergunta para qualquer advogado minimamente competente se você tem alguma chance. Ela saiu batendo a porta. Ouvi o salto dela descendo as escadas com fúria. Nos meses seguintes, Letícia tentou de tudo. Entrou com processo, que foi negado. Tentou falar com minha mãe, com minha irmã, que mandaram ela embora. Criou perfis falsos no Instagram para me xingar. Espalhou que eu era abusivo, golpista, criminoso. Algumas pessoas acreditaram, a maioria não. A verdade é que ela tinha gastado todo o dinheiro que tinha em roupas, viagens e restaurantes caros, achando que tinha dado o golpe da vida. O apartamento que ela ficou estava com as parcelas atrasadas. O Corolla? Ela bateu 2 meses depois e não tinha seguro. Voltou a morar com a mãe em Guarulhos, num apartamentinho de 2 cômodos. Eu investi metade do dinheiro em CDB e Tesouro Direto. Com a outra metade, abri minha própria empresa de perícias avaliações. Hoje eu tenho 3 funcionários e uma carteira de clientes estável. Não sou extravagantemente rico, mas tenho conforto, segurança e, acima de tudo, paz. Com parte do dinheiro, eu reformei a casa da fazenda em Ibiúna, onde minha mãe mora. Troquei o telhado, refiz a parte elétrica, coloquei piso novo. Transformei um dos quartos num pequeno memorial para o meu pai, as ferramentas dele, fotos antigas, a cadeira de balanço onde ele sentava para tomar chimarrão. E sabe o que eu mais gosto? Todo domingo eu dirijo até lá. Acordo cedo, paro no caminho para comprar pão na padaria de Sorocaba. Chego na casa da minha mãe quando o sol está nascendo. A gente toma café junto, comendo pão com manteiga e tomando café coado na flanela, daquele jeito que só mãe sabe fazer. Depois do café, eu vou até o memorial. Sento na cadeira do meu pai. Olho para as fotos e eu converso com ele. Conto das coisas boas que estão acontecendo. Agradeço pelos ensinamentos, pela herança que não era só dinheiro, mas caráter. Porque no fim, foi isso que meu pai me deixou. Não foram os 3 milhões do terreno. Não foram os 2 milhões da caixa de segurança. Foi a lição de que valor não se mede em números,
se mede em integridade, em trabalho honesto, em respeitar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Letícia nunca entendeu isso. Ela viu o homem simples, o terreno sujo, a sucata. Não viu o gigante que sustentou uma família por 50 anos. Não viu a estratégia de alguém que, mesmo sem educação formal, soube guardar e investir melhor que muito executivo de banco. Há uns 6 meses, eu conheci alguém. Ela se chama Ana. É professora de escola pública. Ensina matemática para criança de periferia. Ganha 2.500 por mês e é mais feliz que a Letícia jamais foi com todo o dinheiro que eu pagava para as extravagâncias dela. A Ana não sabe quanto dinheiro eu tenho. E sabe por quê? Porque ela nunca perguntou. Quando eu contei que meu pai tinha falecido e me deixado um terreno, ela perguntou: "Você tem boas lembranças dele?" Não perguntou quanto valia. Perguntou das lembranças. No nosso terceiro encontro, a levei para conhecer minha mãe em Ibiúna. Elas sentaram na varanda tomando suco de maracujá da fruta que minha mãe planta no quintal e ficaram horas conversando. A Ana quis ver o memorial do meu pai. Ficou lá dentro lendo as cartas antigas, olhando as fotos, perguntando sobre a vida dele. Quando saímos, ela disse: "Seu pai era um homem sábio, Ricardo. Dá para ver nas fotos, nos olhos dele." Foi a primeira vez que alguém disse isso. E foi quando eu soube que tinha encontrado alguém que entendia. Hoje, enquanto escrevo isso, estou sentado na varanda da casa de Ibiúna. É domingo. Minha mãe está na cozinha fazendo almoço. Ana está na sala brincando com os gatos. O cheiro de feijão no fogão a lenha enche a casa. De vez em quando, eu ainda recebo mensagens da Letícia, sempre do mesmo jeito, dizendo que errou, que quer conversar, que a gente podia tentar de novo. Eu bloqueio e sigo em frente, porque eu aprendi uma coisa que meu pai tentou me ensinar a vida inteira, e eu só entendi quando ele se foi. Algumas pessoas vão te amar pelo que você é, outras vão te amar pelo que você tem, e a diferença entre as duas se revela sempre. Cedo ou tarde, a máscara cai. O erro é insistir em quem te mostrou a verdade. Meu pai era um homem simples. Acordava cedo, trabalhava duro, guardava cada centavo. As pessoas riam dele. Chamavam de pão duro, de miserável, de acumulador. Letícia ria. As amigas dela riam. Mas sabe quem não riu? Eu. Minha mãe. Minha irmã. As pessoas que amavam ele de verdade. E no fim, enquanto ela está num apartamento alugado em Guarulhos, dividindo conta de luz com a mãe e pegando ônibus lotado todo dia, eu tô aqui, livre, tranquilo, com uma mulher que me ama de verdade, numa casa que é minha, com um futuro que eu construí com as ferramentas que meu pai me deixou. Não só o dinheiro, mas a dignidade, o caráter, a paciência de plantar hoje para colher amanhã. Então, quando você olhar para alguém e achar que conhece o valor daquela pessoa pela roupa que ela usa, pelo carro que ela dirige, ou pelo tamanho da casa que ela tem, lembra dessa história. Porque valor de verdade não se vê de fora, se sente no aperto de mão, no olhar firme, no modo como a pessoa trata o garçom, o porteiro, o catador de papelão. Meu pai morreu com 73 anos. Nunca teve carro zero, nunca viajou para fora do país. Nunca comeu em restaurante chique, mas deixou 3 filhos honestos, uma esposa que o amou até o último dia e uma herança que mudou minha vida. Não só pelos milhões, mas pela lição. E a Letícia? Ela teve a chance de fazer parte disso, de honrar aquele homem, de construir algo sólido comigo. Mas preferiu rir, preferiu desprezar, preferiu escolher o que brilha em vez do que tem valor, e pagou o preço. Se essa história lavou sua alma, se inscreve no canal. Aqui a gente não aceita traição calado. Bem-vindo a Alcateia.